Olá, pessoal! Algumas coisas adicionais que a gente pode fazer com vetores, tá? Algumas coisas a mais, algumas coisas importantes, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma função que cria um vetor aleatório, tá? Então vou criar aqui do tipo int, tá? Vou criar aqui, seria talvez, o nome dessa função seria random vetor aleatório, tá? Vetor aleatório, recebendo como parâmetro. O vetor pode ser passado de várias maneiras aqui como parâmetro, tá? Então vou passar aqui e o número de elementos do vetor. Tá? Então esse vetor aqui é de inteiros, tá? Eu vou passar o máximo, posso passar. Não vamos complicar muito, né? Eu quero um vetor com números aleatórios. Vou colocar aqui double. Então, vou colocar int, vai. Vou criar um vetor, tá? Esse vetor tem números aleatórios, então vou preencher. O contador é i, faço for i igual a 0, é sempre o mesmo for. I menor que n e mais mais. Então esse é o for para percorrer todas as posições de um vetor do começo até o final. Então esse é o vetor, eu vou fazer v de i recebe o quê? Vou colocar aqui random mod 10. Não é a forma mais correta de gerar números aleatórios, mas funciona. Então, isso aqui é para eu gerar um vetor aleatório. For i igual a 0, da posição 0, enquanto i for menor do que n, aí eu vou fazer v de i recebe isso aqui, e depois ele incrementa. Pergunta se é menor que n, atribui, incrementa. Tá? Então fiz aqui o meu for, tá? Então esse for ele tem o seguinte funcionamento, tá? Só para a gente entender direitinho como é que ele funciona. Esse for, opa, deixa eu pegar o lápis aqui, deixa eu pegar a borracha, tá aqui. Então o for ele faz da seguinte maneira: ele faz uma única vez e recebe 0. Aí ele pergunta: i é menor do que n? No caso, 0 é menor do que n? Essa é a pergunta. A resposta pode ser sim ou não, tá? Se a resposta for sim, suponha que a resposta é sim, resposta sim, então ele faz o corpo do for, seja lá o que for, aí ele faz o corpo do for, que é tudo que está dentro do for ele faz. Depois que ele executou o corpo do for, ele faz um i++, nesse caso. Ele executa um i++. E ele volta para cá para perguntar se i é menor do que n. Então essa é a sequência desse for que eu fiz para vocês. Se a resposta for não, então fim do for. Tá? Então esse é o funcionamento desse for que eu passei para vocês. A atribuição i igual a 0 é uma vez só no começo. Então isso aqui vai ser feito uma única vez no começo. Aí ele pergunta: i é menor do que n? Sim. Sim, i é menor que n. Executa o corpo, faz i++. I é menor do que n? Executa o corpo, faz i++. I é menor do que n? Não, cai fora. Tá? Então essa é a sequência de eventos que o for vai fazer. Então ele vai perguntar aqui: i igual a 0, faz uma única vez. I é menor do que n? Executa o corpo, faz i++. I é menor do que n? Executa o corpo, faz i++. Então ele vai fazendo essa sequenciazinha até chegar no final. Esse aqui é para você criar um vetor aleatório. Para imprimir o vetor, eu vou criar uma funçãozinha void print, tá? Que vai receber um vetor e vai receber um inteiro n. O vetor eu poderia passar também
Eu poderia passar aqui o número de elementos do vetor, não é obrigatório, eu posso deixar em branco. E eu posso colocar também dessa maneira aqui, apontador, porque um vetor naturalmente é um apontador. Tá? Posso fazer dessas duas maneiras. Tanto faz fazer assim, fazer assim, fazer assim, tá? As três formas funcionam. Então vamos lá. Eu vou imprimir, eu vou colocar printf, porcentagem, vou abrir colchetes. Aí eu vou repetir esse for aqui, muito parecido, percorrer todas as posições do vetor imprimindo. Então vou fazer printf, porcentagem de VDI. Vou colocar uma vírgula, né? Posso colocar essa vírgula aqui. E aí eu pergunto, se i for menor do que n-1, eu coloco uma vírgula. Quer dizer, se eu não estou na última posição, eu coloco uma vírgula. Se eu estou na última posição, eu coloco um fecha colchetes e um barra n. Tá? Se eu não estou na última posição, eu ponho vírgula. Tá? Se i for menor do que n-1. Menor que n sempre vai ser. Tá? Mas na última vez vai ser igual a n-1. Então, se ele for menor que n-1, ele coloca a vírgula. Caso contrário, ele fecha o colchete. Então, isso aqui é para imprimir o meu vetor. Esse aqui é para gerar um vetor aleatório. Então, vamos lá. Vou criar um vetor. Vou colocar aqui n igual a 10. Vou criar um vetor com n posições. E vou fazer um imprime. Como é que eu chamei ali? Print. Print vn. Vamos ver o que tem nesse vetor que eu não coloquei conteúdo. Teoricamente tem lixo, pode ser 0. Opa, ele não achou a função random. Aonde que fica a função random? É random ou é rand? Acho que é rand, né? Na linguagem C é rand. Deixa eu tentar de novo aqui. Run. Opa, apertei o botão errado. Run. Implicit. Deixa eu ver onde é que está a função rand. Olá, pessoal, eu verifiquei aqui. A função rand está no stdlib.h. Então agora está funcionando direitinho, criando o meu vetor aleatório. Eu mandei imprimir o vetor como ele veio. E para minha tristeza, veio um monte de lixo. Tá? Veio números bem estranhos aqui, porque eu não coloquei nada nesse vetor. Então vamos lá. Vamos colocar vetor aleatório, vn. Então vou criar um vetor aleatório de números entre 0 e 9. Pode ser notas, por exemplo. Ele criou o vetorzinho. Agora eu tenho um vetorzinho de notas aqui entre 0 e 9. Legal, então tá perfeito aqui o meu gerador de vetores aleatórios. Tá? Para que serve gerar vetores aleatórios? Tem muita utilidade. Números aleatórios você pode fazer simulações de jogos, você pode criar jogos, tá? Onde tem elementos aleatórios, então você pode fazer muita coisa trabalhando com vetores aleatórios. Aí, algumas funções importantes aqui que eu tenho para se fazer com vetor é calcular a média. Por exemplo, a média de um vetor V. Eu posso colocar assim o meu vetor V com n elementos. Como é que eu calculo a média de um vetor? No caso, um vetor de inteiros, tá? Média, se fosse double, faria uma média de double. A média é dividido por n, vai dar double. Então, vou colocar aqui double no tipo int a somatória. Somatória começa com 0. E eu vou percorrer todas as posições do vetor. Como? For int i igual a 0, i menor que n, i mais mais. Estou percorrendo da posição 0 à posição n menos 1. E faço o somatório mais igual v de i. Somei todos os elementos, somei. Quanto que vale a média? Return o somatório. Eu vou multiplicar por 1.0 para ele virar float, né? Dividido por n. Então aqui eu tenho a média do meu vetor. Tá? Então a média do meu vetor é isso aqui. Somo todos os elementos, 1 a 1, divido por n e tenho a média. Vamos lá.
Então, tenho o meu vetor aleatório. Aí eu vou imprimir a média, né? A média igual a porcentagem LF, média do vetor com N elementos. Vamos ver o que vai dar. Executei. Média de inteiros, né? Média de inteiros, eu coloquei um I ali. Run. A média aqui nesse caso deu 4.7. Vamos colocar a média de 2 elementos, que é mais fácil. Com 2 elementos, a média vai dar entre 3 e 6, a média deu 4,5. Ok, a média entre 3 elementos, run. Olha lá. 7 deu 16 por 3, 5.3, está certo. Está calculando a média corretamente. E se o número de elementos fosse 1000, ele executaria tranquilamente. Executou com 1000 elementos. Tá? E a média deu 4.545. Normal, sendo elementos sorteados aleatoriamente, a média vai ficar em torno de 4.5, porque está entre 0 e 9, né? Se eu fizesse entre 1 e 10, como é que eu faria os elementos entre 1 e 10? Soma 1 aqui. Tá? Agora os elementos estão entre 1 e 10, a média vai ser em torno de 5. Na verdade, para a média das 5, deveria ser entre 0, a média entre 0 e 10. Eu acho que seria assim, vamos ver agora se a média vai dar em torno de 5. Olha lá, 5.1. Agora estou sorteando um elemento entre 0 e 10. Pode ser 0, pode ser 10, a média dá 5, pode ser 1, pode ser 9, a média dá 5, e assim sucessivamente. Tá? Então, média é um valor importante. Outro valor estatisticamente importante é o desvio padrão. Tá? O desvio padrão tem uma fórmula, não lembro de cabeça, vou ter que dar uma olhadinha. Desvio padrão. O desvio padrão a gente recebe um vetor, tá? Pode ser um vetor, pode ser um vetor de double, né? Mas recebe um vetor aqui com n elementos e vamos calcular o desvio padrão. Deixa eu ver o valor do desvio padrão aqui, a formulazinha do desvio padrão. Então, um segundo. Peguei aqui rapidamente, né? O desvio padrão de uma variável aleatória é a somatório de 1 sobre n. Vamos ter que criar essa fórmula, somatório de x menos a média ao quadrado, soma, divide por n e tira a raiz quadrada. Então esse é o desvio padrão, é mais complicadinho. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para calcular? Primeiro passo, eu tenho que calcular a média. Média vai ser igual a média de Vn. Calculei a média. Calculei e usei a fórmula que eu já tinha feito. Aí eu vou ter que fazer o somatório. For int i igual a 0. I menor que n i mais, vou percorrer todas as posições do vetor e eu vou fazer aquele somatório mais igual a v de i menos a média ao quadrado. Então seria isso aqui vezes isso aqui. V de i menos a média ao quadrado. Então vai ser o elemento menos a média ao quadrado. Somo tudo, divido por n. Tá? Somei tudo, tenho que dividir por n. Somatória igual a somatória dividido por n. Somatória já é double. Eu não criei a variável suma aqui? Tem que criar. Somatória igual a 0. Não esqueça de colocar somatória igual a 0. Então tá aqui o meu somatório dividido por n. Tá? Já estou quase chegando na função, já calculei o x menos a média ao quadrado, somei, dividi por m, tenho que retornar a raiz quadrada. Return sqrt do somatório. Então esse aqui é o cálculo do desvio padrão. Tá? Então quando eu calcular a impressão, eu posso calcular no final aqui. Imprimir o vetor, né? Eu posso colocar no final. Printf média igual
A, porcentagem LF média de VN. Aí eu posso colocar desvio padrão, né? Standard deviation, desvio padrão, igual a porcentagem LF. Aí eu coloco o desvio padrão de VN. Tá? Então tem a média e o desvio padrão. Quando eu mandar imprimir, já coloco essas duas informações. Opa, mas o desvio padrão aqui está depois, ele teria que estar antes do print. Tá, tem duas formas de resolver. Se eu for mandar compilar, ele vai dar erro, eu acho. Deixa eu ver. Ele vai dizer que a média não existe, porque a média está sendo usado antes. Ah, não, é média I, né? Aqui, pronto. Média I. Aí ele vai reclamar. Média I não existe, porque ela foi declarada depois. Eu tenho duas formas de resolver esse problema. Ou eu coloco a assinatura da função no começo, ou eu jogo a função print depois da função média. Por quê? A função print usa a função média. Então, eu vou colocar a função print para cá. Isso deve ser suficiente para resolver o meu problema. Vamos ver. Ah, tá. Ele não encontrou a média. Onde que ele está usando? Aqui é a média I, né? Então, vamos lá. Aqui ele deu uma mensagenzinha. Ah, o N está muito grande. Vamos colocar 3, 4 elementos. Média, DVP, barra N. Estou mandando imprimir o vetor. Média 6, tá? A média dá 6, desvio padrão 2.8. Tá perfeito, tá? Então seria 6 menos 6 dá 0, 10 menos 6 dá 4, vezes 4, 16. Vai 16, 32, tirar. Ele fez a continha da média do desvio padrão. Tá? Será que eu consigo achar na internet o cálculo da média do desvio padrão para ver se está certo? Deixa eu ver. Olá, pessoal. Eu joguei aqui na internet uma calculadora de estatística, coloquei os números 6, 10, 6, 2, ele colocou valores de entrada, média 6, variância 8, desvio padrão 2.8. 2.82. Aqui. 2.8, então está calculando direitinho. Tá? Então, nosso programinha está calculando a média, que é a soma dos elementos, poderia ser double, tá? Tá calculando o desvio padrão, tá? Uma coisa que eu acho legal de calcular é o máximo, mas eu vou interromper esse vídeo aqui e vou continuar daqui a pouquinho.